Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um dia, mais um encontro. E um encontro muito especial, porque hoje nós celebramos a Santa Ceia em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, eu peço para que você chame a sua família. Convoque todos da sua casa para celebrar esse momento tão importante para nós. Fazemos isso em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele em quem nós devotamos a nossa fé e a esperança de renovo da nossa alegria, da nossa paz, de renovo da justiça, de renovo para um novo amanhã, para um novo dia, que você possa reservar esse tempo e consagrar a Ele, para que nesse processo de examinar as Escrituras, traga aos nossos corações um aprendizado próprio ao nosso cotidiano. Por isso também peço para que você que está nos vendo, compartilhe o link do canal, se inscreva, curta. E se você tem um pedido de oração específico, coloque aqui nos comentários. Vai ser uma forma de nós sabermos e também interagirmos a partir dessa plataforma através dos pedidos de orações, né? Por isso, faça com que esse instrumento seja um instrumento vivo. Chame seus amigos e familiares e que esse momento seja um momento de consagração a Ele. Eu queria ler com vocês o livro de Salmos. O livro de Salmos, número 84, e eu quero ler do 5 ao 7 e o versículo 12. Salmos 84, 5 diz assim: Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna, o enchem de bênçãos. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Se possível, feche os seus olhos e ore comigo, consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, com alegria, por tudo que fizeste até aqui. Louvamos a Ti, Pai, pela oportunidade de nos encontrarmos, mesmo através das redes, com os nossos irmãos, amigos e amados, com a nossa família espiritual. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar, a partir das Escrituras, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós. Por isso, usa-nos, capacita-nos, faz, Senhor, com que todo esse aprendizado seja impactado no nosso cotidiano de vida. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, a vida que traz consigo as suas dificuldades, a vida que por si própria é difícil e também é muito pesada. Nós passamos a vida sempre enfrentando dores e alegrias, e passamos a vida também com muitas vitórias e muitas decepções. E diante do cotidiano, uma pergunta surge: onde está a felicidade? Ou melhor, o que é a felicidade? Porque essa é uma pergunta que foi muito investigada pelos teólogos, pelos sociólogos, pelos filósofos, pelos psicólogos, pelos antropólogos. São muitas tentativas de tentar responder o que é a felicidade. Mas, diante disso, surgem muitas respostas. Ninguém tem uma resposta específica, não existe uma definição específica do que é a felicidade. Mas uma das definições do que é a felicidade diz que a felicidade ela é composta por pequenos momentos de alegria. E eu gosto dessa definição, porque nós sabemos que ficamos nesse período
afastados das pessoas que nós amamos. E se soubéssemos que ficaríamos afastados por tanto tempo, provavelmente nós teríamos aproveitado um pouquinho mais dos momentos que nós tínhamos antes. Já passaram-se muito tempo, mais de um ano, muitos meses que nós não nos encontramos de forma presencial, e certamente, se soubéssemos que essa separação fosse tão dura como está sendo, nós teríamos feito com que aqueles eventos que ficaram no passado tivessem talvez um pouco mais de intensidade, um pouco mais de presença, um pouco mais de abraço. Nós, infelizmente, naquele tempo ficamos mais entregue à correria do dia a dia e acabamos provavelmente perdendo alguns momentos importantes, alguns momentos que se conectaram dentro de espaços e detalhes, que são importantes para a nossa vida. E tem uma frase de Sêneca que diz: nós, pobres mortais, vivemos como se fôssemos imortais. Sêneca nos alerta que nós vivemos como se fôssemos eternos. Nós ficamos preocupados com o trabalho, nós ficamos preocupados com o faturamento, ficamos preocupados com os novos clientes e nós perdemos a oportunidade de desfrutar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos familiares, o encontro e o afeto com os nossos pais, ou aqueles que convivem no nosso cotidiano de vida, que estão dentro da nossa casa. Quando nós estamos atravessando por um vale como esse, como é que nós vamos reagir? E quando nós atravessarmos pelo vale de Baca, como você leu aí na sua Bíblia, que significa o vale de lágrimas, o que nós temos que fazer quando nós perdemos a noção, ou melhor, uma melhor pergunta, como é que nós vamos reagir quando entendemos que perdemos ou que estamos perdendo o foco daquilo que verdadeiramente é importante? De repente, nós estamos mais preocupados com as urgências, e elas são muitas, e elas são necessárias, e perdendo o foco com aquilo que necessariamente para nós é importante, que é essa relação com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos familiares, e que, por conta da falta de sensibilidade, passa desapercebido a cada um de nós. O que é que nós temos que fazer para não perder o foco? A primeira resposta que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite é entender que nós temos que abandonar a nossa onipotência. Entender que você não é um fim em si mesmo. Entender que nós precisamos reconhecer, admitir, ou até mesmo entender que a nossa força, ela vem do Senhor, o nosso Deus. A nossa força, a nossa capacitação, a nossa fé precisa estar alicerçada nesse Deus Todo-Poderoso, que nos amou e que cuida de cada um de nós. Por isso, abandonar a nossa onipotência é entender que nós não somos autossuficientes, mas que nós precisamos entender, acima de tudo, que existe um sustentador, existe alguém, e é Deus, o Senhor, o nosso Deus, que cuida de cada um de nós e que traz a capacitação e a força para que nós possamos seguir. Em Salmo 20, no versículo 7 e 8, diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, nós confiamos no nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Alguns vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos de pé, estamos firmes. A vida sempre traz esses momentos inesperados. E nós passamos por na verdade estamos passando por um momento inesperado. Só não imaginávamos que ele seria tão intenso e tão longo, tão extenso. Nós traçamos planos, mas eis que vem a roda viva e carrega o quê? Os nossos planos,
os nossos sonhos, a nossa esperança até mesmo, tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós construímos, vem à roda viva e leva adiante, e nos toma, nos tira até mesmo às vezes o equilíbrio de conduzir as coisas. Mas é importante nós sabermos sempre que haverá mudança no caminho. Nenhuma viagem ocorre da forma como a gente planejou. Ainda que você saia para passear com a sua família, saindo de casa, indo para a praia ou indo para o sítio, tudo que você planeja, quando você vai vivenciar aquilo, há suas mudanças. Há mudanças no meio do caminho, e isso acontece também na nossa vida. Não há a possibilidade de nós planejarmos tudo de uma forma perfeita e fazer com que ela seja, colocada assim em extremo êxito. Não, isso não acontece. Então, saiba que nós precisamos, de fato, confiar a nossa vida ao Senhor. Colocar a nossa esperança diante dEle, porque é dentro dessa esperança que nós vamos nos manter de pé. Se alguns confiam em carros, em cavalos, em ídolos, nós faremos menção do nome do nosso Senhor Jesus. Nós faremos menção do nome do nosso Deus, para que nós nos mantenhamos firmes, mantenhamos erguidos, diante de qualquer situação que venha a se apresentar. A segunda forma de nós mantermos o foco é continuar no caminho, é manter-se peregrino. Viver levando sempre em consideração os princípios de Deus. Você se lembra daquela conversa de Jesus com um jovem rico? Provavelmente você conhece essa história. Ele cumpriu todos os mandamentos, e era o que ele dizia diante de Jesus, mas havia algo que ele não conseguia fazer, que era se desprender da sua riqueza. Isso está em Mateus, no capítulo 19, versículo 16 e 30, que você pode depois ler com mais calma no seu devocional. Mas você se lembra dessa história, o momento em que Jesus se encontra com aquele jovem rico e ele conversa, e aquele jovem rico faz uma pergunta diante de Jesus, e Jesus fala: bom, você precisa seguir os mandamentos. E aí ele fala: tudo isso eu tenho feito. E aí ele, então, tudo bem, já que você faz tudo isso, vende toda a sua riqueza e dê aos pobres, e me segue. Naquele momento, aquele jovem se entristeceu e ele teve dificuldade de se desprender da sua riqueza. Jesus pediu para que ele fosse generoso com os pobres, e infelizmente isso entristeceu seu coração. Porque caminhar com Jesus exige de nós um desprendimento ao próximo. Mas não só um desprendimento ao próximo, há um desprendimento a muitas coisas. Porque nós estávamos falando nessa história referente aos 10 mandamentos. Há muitos mandamentos que nós precisamos levar em consideração. Pode ser que dentro de um desses mandamentos você tenha fragilidade, você tenha alguma fraqueza, você tenha alguma dificuldade, mas é a partir dessa esfera que existe a busca da necessidade de você se comportar diante do Senhor, percebendo a sua fraqueza e percebendo aquilo que você precisa superar como dificuldade, como às vezes até um ambiente de maldade que você mesmo cria, ou até de autodestruição, de você mesmo, da sua identidade. Isso é perigoso. Então, caminhar com Jesus exige de nós um certo despreendimento, não só para com as coisas do nosso cotidiano, quanto também para com o próximo. Mas voltemos ao Salmo 84. No versículo 5, há uma fala muito importante, que diz assim: como são felizes os que são peregrinos de coração. Como são felizes os que são peregrinos de coração. Por isso, referenciar a nossa vida entendendo que nós precisamos nos manter peregrino, continuar no caminho do Senhor. Porque é extraordinário pensar e viver segundo a ótica que o salmista está dizendo nesse texto. Por isso quero ler novamente.
Salmo 84, versículo 5 e versículos 6 e 7, que diz assim: como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Perceba, aqueles que buscam a força, que não são autossuficientes, que não são autorreferentes, mas que entendem o cuidado do Senhor e que buscam nele a força, e que são peregrinos de coração, que dão importância para o caminho. E sabe que é no caminho que nós vamos aperfeiçoando a nossa fé, aperfeiçoando os nossos comportamentos conosco e para com a sociedade, aperfeiçoando o nosso comportamento e a nossa relação que vai sendo desenvolvida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 6, porque ao passarem pelo vale de Baca, que a tradução significa vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de bênçãos, de cisternas, mas a tradução é o enchem de bênçãos. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Você não é feliz só com dinheiro no bolso. Você não pode ser feliz somente se estiver com os bolsos cheios, mas sim quando você aproveita de fato os raros momentos de alegria que Deus quer e está nos proporcionando. Não firme a sua fé nas coisas. Não firme a sua fé nas promessas que o mundo pode te oferecer, mas firme a sua fé nos momentos em que Deus quer te proporcionar. O último ponto para essa reflexão, e para que você não perca o foco, é não perder o foco em você e não perder o foco no propósito da sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o foco que você tem dado para o seu caminhar? Qual é a sua responsabilidade em vida? Quem são as pessoas que você cuida? Quais são as pessoas que você ampara, que você abraça? Você, quando acordar amanhã de manhã, vai correr em nome de quem? É claro, em nome de Jesus, mas por quem? É pelos seus filhos? É pela sua esposa? É pelo seu marido? É pela vida de quem? É pela sua própria vida. Quais são as importâncias? É a partir de quê e para quem? Qual é o movimento que te atribui essa força e essa fé? Feliz é aquele que ama a Deus com tudo o que tem. E feliz é aquele que ama a Deus com tudo o que é. No versículo 12, termina-se dizendo: como é feliz aquele que em ti confia. Como é bom confiar no Senhor. Como é bom depositar no Senhor toda a nossa esperança. Depositar no Senhor toda a nossa fé, toda a nossa vida. Colocar com que os nossos movimentos diante do Senhor seja o propósito, o grande propósito, aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer, e ali está o seu propósito. Aquilo que você até deseja, às vezes pensa em largar e não consegue, esse é o grande propósito da sua vida. Fazer o bem, levar adiante a justiça, amar ao próximo, amar a Deus como você ama a ti mesmo, fazer com que você possa olhar para Jesus e entender que Ele é o autor e consumador da sua fé. Sinta-se participante dessa dança poética que é viver em relação com o Criador. Extraordinário. Por isso eu quero encerrar esse pensamento e essa fala com o livro de Romanos, no capítulo 11, no verso 36, que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém.
Nesse momento, eu peço para que você, se já reservou o seu pão e o seu cálice, e se você tem alguém aí próximo, convide essa pessoa e faça a recepção de cada uma delas, né? Sirva com o pão, com o cálice, para que nós possamos juntos participar desse momento de ceia. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Obrigado, Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, nós temos algo revelador e importante para esse momento. Todos aqui se serviram. Sirva-se do pão, do cálice. Que seja um momento de comunhão para todos nós. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comam o pão em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Te exaltamos, Deus. Te louvamos, Jesus, pela sua entrega, pelo seu sacrifício, pelo teu grande amor. Te louvamos, Jesus, pelo teu abraço que me envolve e que envolve todas as famílias da terra. Obrigado, Jesus, por poder participar dessa mesa. Essa mesa farta de fé, de alegria, de esperança, de justiça, de paz e de bem. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Versículo 25. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Esse cálice deixa de ser uma substância natural e passa a ser a representação do sangue de Jesus. A nova aliança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faça isso em memória de Cristo Jesus. Um brinde. Nós brindamos a Ti, Jesus. Brindamos com alegria. Brindamos, Senhor, a saúde no meio dos lares. Brindamos, Senhor, o Seu milagre de cura do corpo, da alma, do espírito. O Seu milagre que nos abraça, nos acolhe, nos cura, nos renova, nos mostra um novo e um vivo caminho. Te louvamos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, como um propósito das nossas vidas, que é fazer ou permitir que a Sua graça e a Sua glória seja vista em nós, através de nós. Obrigado, Jesus, pela Sua entrega, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder Te servir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque sempre que comemos deste pão e bebemos desse cálice, nós fazemos isso para anunciar
a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Na tela, você tem um QR Code para que você possa fazer a sua contribuição. Nós estamos em meses tensos e difíceis e precisamos da sua contribuição financeira. Por isso, no QR Code ou através da nossa rede bancária, você pode fazer a sua doação, você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo. E pode também entrar em contato conosco para fazer as suas doações para a nossa rede solidária, que é a doação de alimentos, de roupas e de agasalho. Esse tempo é necessário e, como de costume, em toda a ceia, em toda a Santa Ceia, nós vamos chamar a sua atenção para que você seja generoso e faça a contribuição, para que essa casa continue aberta e para que vidas e famílias continuem sendo acolhidas através de roupas e alimentos. Esse é um movimento de fé, esse é um movimento de generosidade, esse é o movimento que faz com que nós avancemos além dos sentimentos do jovem rico. Se nós temos um pouquinho, nós compartilhamos com quem não tem nada. Nós não barramos, né, o nosso avanço olhando para as coisas, mas olhamos para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenha um ótimo dia, um ótimo restinho de dia e uma excelente semana. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de vós. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos naturais e espirituais. Que sejam vivas as esperanças nos corações. Que sejam vivas o amor de Deus em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Deus quiser. Tchau.